Basta vocês pensarem que o tribunal já sabe de antemão qual é o resultado do conflito. Ele recebe a sentença sem mérito, mas ele tem o processo em mãos. Então ele vai poder compulsar a matéria de mérito. E ele já sabe a quem pertence o direito. E eu pergunto para vocês, para que o tribunal vai mandar de novo para o primeiro grau, para que o juiz profira uma sentença, para que depois volte para esse mesmo tribunal que já está prevento? Pense comigo, se o tribunal já sabe que o contrato de mútuo é exigível, de que adianta eu mandar para o primeiro grau, se as provas já estão todas nos autos, para que o juiz de primeiro grau dê uma sentença? O juiz pode dar uma sentença de primeiro grau com 300 laudas, propugnando a inexigibilidade do contrato. Quando subir na mão do tribunal, o tribunal já tem seu resultado. Então, na verdade, nós temos que lembrar que existem, de fato, garantias constitucionais. Só que pela teoria finalística do processo, o resultado vai ser o mesmo. Então, inegavelmente, seguindo majoritária doutrina, o artigo 515, parágrafo 3º, e não dá para chegar a uma outra conclusão, data máxima vênia, é constitucional. Por isso, tá? Pela questão da celeridade, que é um valor nesse momento mais importante, nessa situação mais importante que a mera regra do duplo grau de jurisdição, que sequer é um princípio escrito. Primeiro, já não é garantia, essa doutrina está bem resolvida, e o princípio do duplo grau de jurisdição sequer é um princípio previsto no texto normativo. O Pacto de San José de Costa Rica, no artigo 8º, ele prevê o duplo grau, mas para processo penal. Em processo civil, nós temos essa garantia implícita, esse princípio implícito, mas não necessariamente escrito no nosso ordenamento. Tudo bem? Vamos para a segunda pergunta. Professor, quando o juiz pode reconsiderar a sua sentença? Muito bem. Mais um tema que nós conversamos no primeiro bloco. De ordinário, o juiz não pode reconsiderar sua decisão. O juiz, ao proferir a sua sentença, ele encerra, pelo menos naquela fase, a sua função. Só uma consideração. Eu falei para vocês agora há pouco que o artigo 463 mudou sua redação. Na verdade, o artigo 463 ele mudou a sua redação para se adequar a uma nova realidade. Quando a lei de execução foi mudada, a lei de cumprimento de sentença, a lei 11.282 de 2005, ela disse que não existem mais dois processos, processo de conhecimento, processo de execução. Agora nós temos um único processo dividido em fases, é o que se convencionou em denominar em sincretismo. Na verdade, o sincretismo já existia desde antes, mas ele foi, na verdade, acentuado com a nova lei de execução. Sabendo que hoje o juiz não encerra o processo com a sentença, então ele não exaure o seu ofício jurisdicional, a lei mudou. Porque antes do 463, o juiz, ao proferir a sentença de mérito, ele exauriria o seu ofício jurisdicional naquele processo. Só que como hoje a execução ela é efetivada dentro do mesmo processo, o juiz, ao proferir a sentença, ele não exaure o seu ofício jurisdicional, ele exaure a fase de conhecimento. Então a lei teve essa mudança. E nós vimos que pelo 463, mesmo com a atual redação, o juiz, ao proferir a sentença, ele não pode mais mudá-la. E nós temos hoje 3 exceções à regra. Nós temos a possibilidade de alteração pelo artigo 285-A, cuja retratação do juiz pode ser dada no prazo de 5 dias, que são aqueles casos de julgamento de processos repetitivos. Nós temos a hipótese de retratação pelo artigo 296, cujo prazo de retratação é 48 horas, que são aquelas situações em que o juiz pura e simplesmente indefere a petição inicial sem resolução de mérito, porque a petição inicial encontra em alguma das hipóteses do artigo 295, que são as hipóteses de indeferimento, e nós temos, por fim, a apelação interposta contra a sentença dentro do ECA, e justamente por ser um regulamento especial, o legislador entendeu por bem conferir essa permissibilidade ao magistrado de poder se retratar. Fora essas 3 hipóteses, o juiz não pode alterar sua decisão. Só uma consideração, se vocês lerem o artigo 463, o artigo 463 autoriza o juiz a alterar a sua sentença, mas na verdade não é bem uma alteração. Nós temos 2 hipóteses ali, embargos de declaração, salvo se tiver efeito infringente pode alterar, mas de regra os embargos de declaração nunca alteram uma decisão,
Ele esclarece a decisão, ele torna a decisão mais clara, ou integraliza, quando é o caso de omissão. E nos casos de erros materiais, o que é erro material? Erro material, na verdade, é o famoso descuido. Na verdade, não é um erro, é um descuido, é uma distração. Então, por exemplo, erros materiais ou erros de cálculo são situações que notoriamente o juiz não quis exprimir aquela vontade, mas de alguma forma aquilo saiu na sentença. Imaginem, por exemplo, que o juiz determina que o nome do réu saia do Serasa e manda expedir ofício para o SPC. É exatamente um erro material, porque ele queria expedir para o Serasa, só que por um equívoco, foi um Ctrl-C, Ctrl-V mal sucedido. Ou imagine aquela situação em que o juiz condena o réu a pagar R$1.000 de danos morais, R$1.000 de danos materiais e condena o réu a pagar ao autor, por fim, R$1.750. Foi um erro de cálculo. Alguém errou. Tá? O juiz, o estagiário, o cartorário, não importa quem seja, mas alguém errou. Tudo bem? Vamos aí para a próxima pergunta. Professor, quando o juiz aplica a regra da súmula impeditiva de recursos, ele julga o mérito do recurso? Excelente pergunta. Existe uma discussão hoje no ordenamento de saber se quando o juiz aplica aquela regra da súmula impeditiva de recurso, ele estaria ou não julgando o mérito. E eu cheguei a comentar com vocês sobre isso, que aparentemente seriam pensar sobre essa forma. Nós temos hoje duas correntes no Brasil e eu queria falar sobre elas. Vamos recordar, súmula impeditiva de recurso, quando ela vai acontecer? Quando o juiz, ao receber a matéria, ele profere uma sentença com base numa súmula, ou do STJ ou do STF. Tem que ser súmula, não pode ser entendimento predominante, e tem que ser do STJ ou do STF. Quando o juiz proferir essa sentença, e a parte apelar, permite ao juiz não receber apelação. Por quê? Porque se a sentença estiver com base em súmulas de tribunais superiores, para que o recurso vai subir? A questão que nós vamos conversar agora, que é uma questão mais acadêmica do que prática, é saber qual é a natureza desse provimento. Ou seja, quando o juiz nega a sua apelação, porque sua sentença é com base em súmula, ele estaria fazendo o quê? Exame de admissibilidade ou exame de mérito? Professora Teresa Rudalvin Vambier entende que isso seria um exame de mérito. E o entendimento dela, nós temos que concordar com ele, é muito coerente. Ela diz o seguinte: se o juiz está dizendo que as razões da apelação são contrárias, evidentemente, à sentença, até porque quando você apela, você vai impugnar a sentença, e a sentença tem base em súmula, evidentemente que o cotejo entre o conteúdo da apelação e da sentença diverge. E quando o juiz indefere a apelação, justamente por conta disso. Então, na verdade, seria o quê? O julgamento de mérito. Então, quando o juiz indefere a apelação, dizendo que sua sentença tem base em súmula, seria invariavelmente julgamento de mérito. O professor Cássio Scarpinella Bueno, outra corrente, ao seu turno, diz o seguinte: é fisicamente, juridicamente e humanamente impossível se confundir no mesmo órgão exame de admissibilidade e exame de mérito. Isso é possível num tribunal superior. O agravo de instrumento é assim. Os embargos de declaração podem ser assim, mas não apelação. Então, na verdade, o juiz de primeiro grau não pode dar sentença e, ao mesmo tempo, analisar o mérito. Então, neste caso, seria exame de admissibilidade. Essa também foi a opção do legislador. Então, sigam numa prova de ordem ou num concurso, opção do legislador. Por qual motivo? Porque a própria lei diz que o juiz não receberá apelação. O juiz não receberá. Receber, apesar de ser um termo um pouco atécnico, é sinônimo de não conhecerá da apelação ou negará seguimento à apelação. Então nós temos duas correntes, uma que entende que a análise seria de mérito e outra no campo da admissibilidade. Entendo, para não ofender o efeito substitutivo do artigo 512 do CPC, que se trata de exame de admissibilidade, salvo melhor juízo. Vamos à próxima pergunta. Professor Renato, as matérias de ordem pública nunca precluem? Muito bem, meus amigos. Há uma consideração a ser feita sobre as matérias de ordem pública. As matérias de ordem pública são aquelas que podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Então, o que acontece? As matérias de ordem pública, de regra, elas não precluem. Por quê? Porque